Olá! Hoje a gente mergulha direto em Eclesiastes capítulo 6. É um texto que não foge de temas difíceis, sabe? Riqueza, desejo, essa busca por sentido. É verdade. E já começa com uma observação bem forte, né? Um mal pesado debaixo do sol. Exato. E que mal é esse? Logo nos versículos 1 e 2 ele descreve uma situação, nossa, quase cruel. Sim, Alguém que recebe tudo de Deus. Riquezas, bens, honra. Tipo o pacote completo mesmo. tudo que se pode imaginar. Isso, mas aí vem o ponto, né? A pessoa não recebe a capacidade de aproveitar aquilo. De desfrutar. E pior, um estranho é quem acaba usando tudo. Pois é, e o texto é duro, chama isso de vaidade e grande mal. É muito forte essa imagem. Ter tudo e ao mesmo tempo, não ter nada, não acha? Com certeza. É um paradoxo muito poderoso. E é bom lembrar o que significa vaidade aqui, né? Hevel no hebraico. Ah, sim, a ideia de fumaça. Exato. Fumaça, sopro, algo que some rápido, sem substância real. Então, chamar essa situação de hevel e grande mal, nossa, isso mostra o quão vazia e frustrante ela é vista pelo autor. Faz todo sentido, essa coisa de ser como fumaça que escapa. Uhum. E essa falta de proveito, de alegria real, ela é levada a um extremo, assim, chocante nos versículos 3 a 6. A comparação, né? É bem radical. Muito. O autor compara essa pessoa rica, mesmo que viva, sei lá, 1000 anos, 2 vezes, tenha 100 filhos. Que eram os sinais de benção na época, né? Exatamente. Mas se essa pessoa não conseguiu aproveitar o bem que tinha e nem teve um enterro digno, olha que forte, um bebê que nasceu morto estaria numa situação melhor. Um natimorto? Nossa, por que ele diz isso? É pesado demais. É pesadíssimo, porque é o natimorto que nunca viu a luz, que veio e foi embora nas trevas, sem nome. Segundo o texto, ele teria tido mais descanso. Descanso. Isso nos força a pensar: o que vale mais? Uma vida super longa, cheia de coisas, mas sem alegria? Ou a qualidade da experiência, mesmo que curta? E a conclusão dele é meio sombria. Sim, porque no fim ele pergunta: porventura não vão todos para o mesmo lugar? Pro pó, né? Nivela tudo. Essa comparação com o natimorto realmente fica na cabeça. E o texto continua essa análise da nossa condição, né? Ele liga essa falta de desfrute com o nosso próprio esforço, nosso desejo. Sem dúvida, os versículos 7 e 9 focam bem nisso. O 7 é muito direto. Todo o trabalho do homem é para sua boca. Para sobreviver, para consumir. Isso. E, contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Ou a alma, né? A gente trabalha, busca, mas a satisfação completa parece nunca chegar. A alma continua inquieta. É a imagem da esteira rolante, né? Quem nunca se sentiu um pouco assim? Sempre querendo mais, sem curtir o que lhe tem. E o texto dá alguma pista, alguma alternativa? Olha, o versículo 9 parece dar um contraponto. Talvez um conselho bem pragmático, sabe? Melhor é o que os olhos veem do que o vaguear da cobiça. Ah, interessante. Tipo, valorizar o que está aqui e agora? Parece que sim. Um chamado para, tipo, colocar os pés no chão, valorizar a realidade presente, o que está ao alcance, em vez de viver correndo atrás de fantasias, de desejos que nunca se realizam. Correr atrás do vento, como ele mesmo diz em outras partes? Exato. E essa busca sem fim também é vaidade, fumaça, né? Entendi. Então a gente tem a frustração da riqueza sem proveito, essa insatisfação constante do desejo, e aí ele ainda adiciona mais uma camada, que são as nossas limitações. Isso mesmo. Os versículos 10 a 12 trazem essa visão mais cósmica, talvez. Diz que tudo que existe já tem um nome, uma natureza definida. Inclusive nós, seres humanos. Exato. Sabe-se o que é o homem e mais. O homem não pode brigar, não pode contender com quem é mais forte do que ele. Seja Deus, o destino, a ordem das coisas. Existe um limite claro. Mas essa ideia de limite, de falta de controle, não pode soar meio pessimista? Onde entra a nossa ação, nossa escolha nisso tudo? Pois é, essa é a tensão que o livro todo explora. Ele não dá respostas fáceis, né? Nem otimismo barato. Uhum.
Reconhecer os limites não quer dizer ficar paralisada ou achar que tudo já está escrito necessariamente. Para o autor, talvez signifique redirecionar o foco. Redirecionar como? Bom, se a gente não pode controlar o futuro, nem garantir que vai aproveitar o que tem, talvez a sabedoria seja focar no agora, no que os olhos veem. Entendo. E isso leva àquela pergunta final, né? Sim, a pergunta retórica do versículo 12, que é fortíssima, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Uau! Se a vida passa rápido como uma sombra, se o futuro é incerto, como a gente pode saber o que é realmente bom? Exato. E nesse cenário, até ficar falando muito, discutindo demais, fazendo planos mirabolantes, o versículo 11 sugere que isso pode só aumentar a vaidade, o vazio. Muitas palavras podem ser só fumaça também. Entendi. Muitas palavras aumentam a vaidade. O capítulo nos deixa assim nesse lugar de incerteza radical mesmo. Ele confronta nossa busca por segurança, por sentido, com a realidade de que tudo passa e que a gente não controla tudo, nem mesmo o fruto do nosso trabalho. Então, para a gente amarrar as ideias, Eclesiastes 6 desafia a gente a pensar na diferença entre ter e aproveitar, entre viver muito e viver bem. Isso. E a encarar essa natureza insaciável do desejo e os nossos próprios limites. Perfeito. E fica essa provocação, né? Que não está escrito com todas as letras, mas a gente sente. Diante dessa realidade toda, vida como sombra, desejo que não se aquieta, futuro incerto, o que significa, na prática, viver focado no melhor é o que os olhos veem. Como seria achar contentamento dentro desses limites que ele aponta? Exatamente. É uma questão que fica, né? Fica mesmo. Será que esse contentamento com o presente é a resposta? Ou é só mais um jeito de se distrair daquela busca maior por sentido que o próprio texto parece dizer que é tão difícil de agarrar quanto fumaça? Pra gente pensar.